Há uma força que não precisa de armas, nem de gritos, nem de aplausos: o silêncio. Em um mundo que se agita em vozes desenfreadas, em opiniões incessantes e em disputas por atenção, aquele que aprende a calar encontra uma forma superior de liberdade. O silêncio não é ausência, é presença. É a firmeza que não se abala diante do ruído. Marco Aurélio escreveu: é melhor permanecer em silêncio e ser do que falar e não ser. E aqui está um mistério profundo. O silêncio não é vazio, é densidade. Ele nos devolve a nós mesmos, nos livra do peso de responder a tudo e de justificar cada passo. O estoico não teme o silêncio, pois sabe que nele se esconde a chance de ouvir a própria razão. O silêncio é disciplina. Impede a palavra impensada, freia a reação precipitada, protege contra a fúria momentânea. O silêncio é escudo. Nada pode ferir um espírito que se recusa a ser arrastado pelo ruído da ofensa. O silêncio é também guia. Nele nasce a reflexão, a clareza, a visão das coisas como realmente são. Epicteto advertia: seja em silêncio filósofo, ou ao falar, que suas palavras sejam poucas e necessárias. No silêncio, descobrimos que a felicidade não depende do aplauso, nem da aprovação, nem do barulho externo. Ela floresce na serenidade de quem governa a própria língua e, mais ainda, a própria mente. Assim, o poder do silêncio não é fuga do mundo, mas vitória sobre ele. Porque quem domina o silêncio não precisa provar nada, não precisa competir com a vaidade alheia, nem gastar energia no que é irrelevante. O silêncio preserva a paz, guarda a dignidade e multiplica a força interior. Eis o segredo. Se quer viver mais feliz, aprenda a falar apenas quando a palavra for necessária. E no resto, deixe que o silêncio seja a sua resposta mais alta. 5 passos para uma vida mais feliz. 1. Domine sua mente. Como dizia Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. A verdadeira felicidade nasce quando paramos de lutar contra o incontrolável e aprendemos a guiar nossos pensamentos. O maior campo de batalha não está fora, mas dentro de nós. A mente humana, se deixada solta, torna-se escrava das circunstâncias, reage ao acaso, se desespera diante do inevitável e se perde em desejos que nunca cessam. O estoico, porém, compreende que a verdadeira liberdade nasce quando aprendemos a governar nossos próprios pensamentos. Marco Aurélio recordava: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Essa é a chave. Nada está plenamente em nosso controle, exceto aquilo que pensamos, julgamos e escolhemos sentir. Não podemos controlar a passagem do tempo, a opinião dos outros ou o rumo dos acontecimentos, mas podemos controlar a maneira como interpretamos e respondemos a tudo isso. Dominar a mente não é sufocar emoções, mas reconhecê-las sem se tornar refém delas. É perceber a raiva e escolher a calma, perceber o medo e escolher a coragem, perceber a dor e transformá-la em lição. É transformar o olhar. Onde muitos veem tragédia, o sábio enxerga a oportunidade de crescimento. A felicidade, portanto, não depende de cenários externos, mas da disciplina interna. Quando paramos de lutar contra o que não podemos mudar e passamos a cultivar pensamentos mais lúcidos e alinhados com a razão, a vida se torna mais leve, clara e serena. Dominar a mente é conquistar o reino mais importante, a si mesmo. 2. Viva no presente. Ansiedade é excesso de futuro, angústia é excesso de passado. A vida acontece agora e só aqui pode ser vivida plenamente. Grande parte do sofrimento humano nasce de não estar no tempo certo da vida. A mente inquieta vagueia entre o que já passou e não pode ser mudado, ou o que ainda virá e talvez nunca aconteça. Assim, criamos para nós um peso duplo: o fardo da memória e a tirania da antecipação. A ansiedade é o excesso de futuro, viver projetado em cenários incertos, desejando controlar o que ainda não chegou.
A angústia é o excesso de passado, reviver erros, dores e arrependimentos como se fossem correntes eternas. Mas a verdade é que nem o futuro existe ainda, nem o passado pode ser alterado. Só o presente é real, e só nele podemos agir, sentir, escolher. Os estoicos compreendiam isso com clareza. Sêneca dizia: a vida se divide em 3 tempos: o que foi, o que é e o que será. Do que foi, não temos mais. Do que será, ainda não temos. Do que é, temos apenas o presente. Viver no presente é resgatar o único tempo que realmente nos pertence. Estar no agora não significa ignorar memórias ou deixar de planejar, mas sim não se deixar aprisionar por eles. É usar o passado como aprendizado, o futuro como direção e o presente como ação. A felicidade se torna possível quando aprendemos a habitar o instante, sem pressa de escapar dele, sem medo de perdê-lo, pois cada momento vivido com atenção plena é, em si, uma eternidade em miniatura. Viver no presente é aprender a estar inteiro, onde a vida realmente acontece, aqui e agora. 3. Simplifique seus desejos. Quanto menos você depende de coisas externas, mais livre se torna. A felicidade cresce quando diminuem as necessidades artificiais. Grande parte da infelicidade nasce não da falta, mas do excesso. Quanto mais desejos cultivamos, mais dependentes nos tornamos de fatores externos que não estão sob nosso controle. E quanto mais dependentes, mais frágeis nos tornamos diante da vida. Os estoicos ensinavam que a verdadeira riqueza não está em possuir muito, mas em precisar de pouco. Epicteto afirmava: a riqueza não consiste em ter muitas posses, mas em ter poucas necessidades. Quando os desejos são reduzidos ao essencial, a mente encontra paz, pois não vive em constante espera do que ainda falta. Desejos artificiais, status, comparações, excessos de consumo, aprovação social, aprisionam a alma. Sempre haverá alguém mais rico, mais famoso, mais admirado, e ao perseguir incessantemente o que não se pode controlar, o homem troca sua tranquilidade por correntes invisíveis. Simplificar os desejos não significa negar os prazeres da vida, mas sim libertar-se da ilusão de que eles são indispensáveis para ser feliz. É valorizar mais a virtude do que a vaidade, mais a serenidade do que a abundância, mais a suficiência do que a ambição desenfreada. A verdadeira liberdade nasce quando percebemos que o pouco já é bastante. Quando a mente deixa de se preocupar com o que falta e aprende a agradecer o que há, a felicidade deixa de ser um ponto distante e se torna presença constante. Simplificar os desejos é, em essência, escolher a leveza de uma vida livre em vez do peso de uma vida escrava do supérfluo. 4. Transforme obstáculos em treino. Dificuldades não são inimigas, mas academias da alma. Cada obstáculo é um convite a fortalecer paciência, coragem e disciplina. A vida não se ergue em linha reta. Ela é feita de pedras no caminho, ventos contrários e quedas inesperadas. O comum é ver nisso apenas inimigos que atrasam a jornada. Mas o olhar estoico enxerga diferente. Cada obstáculo é também uma oportunidade. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Essa frase resume a essência. Não é apesar da dificuldade que crescemos, mas através dela. O obstáculo não é barreira, é treino. A paciência se fortalece diante da demora, a coragem se prova no risco, a disciplina se lapida quando o corpo e a mente querem desistir. Sem desafios, nenhuma virtude amadurece. Tal como o ferro precisa do fogo para ganhar forma, a alma precisa da adversidade para se tornar firme. Transformar obstáculos em treino não significa negar a dor ou fingir que ela não existe, mas sim utilizá-la como recurso. É perguntar diante de cada dificuldade: o que posso aprender com isso?
Que virtude posso treinar aqui? Dessa forma, nada se perde, nem mesmo o sofrimento. Com esse olhar, a vida deixa de ser um campo de batalhas aleatórias e se torna uma academia interior. Cada queda é exercício de resiliência, cada afronta, exercício de temperança, cada perda, exercício de aceitação. O inimigo externo se dissolve quando entendemos que a luta mais valiosa sempre acontece dentro de nós. E quanto mais obstáculos, mais chances de se tornar forte, sábio e sereno. 5. Escolha bem suas companhias. A vida se molda pelas pessoas que nos cercam. Caminhe com quem eleva, não com quem arrasta. Nenhum homem é uma ilha. Por mais forte que seja o espírito, somos inevitavelmente moldados pelas pessoas que nos cercam. Seus hábitos, suas palavras, seus valores e até seus silêncios influenciam, pouco a pouco, a forma como pensamos, sentimos e agimos. Epicteto aconselhava: evite más companhias, pois sem perceber você se tornará semelhante a elas. Assim como o ferro em contato com a ferrugem se desgasta, também a alma enfraquece quando se expõe constantemente ao que é baixo, fútil ou destrutivo. Escolher bem as companhias não significa julgar ou excluir com arrogância, mas reconhecer que a vida é curta demais para ser arrastada por quem não caminha para o alto. Amigos verdadeiros não competem, não invejam, não consomem energia vital. Eles inspiram, fortalecem e lembram quem você pode ser em sua melhor versão. O estoico entende que a convivência é também uma forma de treino da virtude. Estar com os sábios nos ensina a ser sábios. Caminhar com os justos nos torna mais justos. Cultivar laços com os corajosos desperta nossa própria coragem. A vida floresce quando se compartilha o caminho com quem eleva, e definha quando se permanece entre os que arrastam. Por isso, escolha companhias que sejam como vento favorável às velas de sua alma, não tempestades que a desviam do rumo. No fim, somos, em parte, reflexo dos vínculos que mantemos. Cuidar de nossas companhias é, de certo modo, cuidar de nós mesmos. Esses 5 passos não são regras rígidas, mas práticas vivas. Seguindo-os, a felicidade deixa de ser um acaso e se torna um estado cultivado.